Capítulo 12 de Atos, versículo 1 diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a perseguição contra a igreja primitiva. E os irmãos sabem que existia um ditado que o próprio Cristo, ele falou, ele disse: feri o pastor e as ovelhas se espalharão. Existia esse ditado, e os irmãos sabem muito bem que eles começaram por Cristo, prenderam a Cristo, e os discípulos, quando viram que Cristo tinha sido preso, eles se espalharam, eles deixaram a Jesus, com exceção exclusivamente de João, que era um apóstolo amado. E aqui nós sabemos que o próprio Herodes, o homem maligno, que estava ali como uma pessoa que herdou o trono de Herodes o Grande, aquele Herodes que quando Jesus Cristo nasceu, ele queria matar Jesus, se não fosse o anjo do Senhor que apareceu para José, mandando ele sair dali, ir embora para o Egito, ficar um tempo ali. Jesus Cristo provavelmente teria sido morto, mas esse Herodes aqui, ele era neto desse Herodes que estava querendo matar Jesus. Herodes aqui era como se fosse o faraó do Egito, era como se fosse um cargo, né? Então esse era o Herodes que estava diante da igreja primitiva, e ele prendeu Tiago. Quando ele prendeu Tiago, matou Tiago. Esse homem ímpio chegou a matar com espada o irmão Tiago, aquele que era até mesmo o irmão de João. Lembra daqueles 2 que chegaram diante de Jesus, representados pela sua mãe? E a mãe de Tiago e João perguntou para Jesus: Jesus, por acaso nós podemos esperar que na tua glória sente-se um à direita e outro à esquerda os meus filhos, um sentar à tua direita e outro à tua esquerda? Jesus, permita isso. E Jesus Cristo falou assim: olha, não compete a mim fazer com que os teus filhos, um sente à minha direita e outro à minha esquerda. Eles poderão tomar o cálice que eu vou tomar? Porventura eles podem? E eles falaram: podemos sim, Jesus, a gente pode tomar o cálice que o Senhor vai tomar sim. E Jesus Cristo falou para eles o seguinte: olha, vocês podem tomar o cálice que eu vou beber, mas o assentar-se à direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao meu Pai. E na verdade Tiago, irmãos, ele experimentou esse cálice de amargura, que foi ser morto pelo Evangelho de Cristo. Mas nós vemos que ele foi morto à espada. Só que Herodes maltratou alguns dos outros cristãos. A perseguição contra os cristãos era ferrenha. Porém, quando ele viu que maltratar os cristãos
matar um, bater no outro, colocar outro na prisão, agradava às autoridades dos judeus. Diz a Bíblia que ele ainda prendeu a Pedro, que foi um homem cheio de autoridade, que estava presidindo na igreja primitiva. E quando prendeu a Pedro, nós vemos aqui que a igreja orava continuamente por Pedro. A igreja se reuniu e falou: nós já perdemos Tiago, nosso irmão, não podemos perder também a Pedro. E nós observamos aqui, irmãos, que a igreja, versículo 5, fazia contínua oração a ele por Deus. Orava, consagrava, jejuava, estava orando. Pedro preso e a igreja orando. Pedro lá na cadeia e a igreja buscando a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que apesar da prisão de Pedro, ao invés da igreja se reunir e falar assim: olha, eita, os próximos a serem judiados, os próximos a serem presos, os próximos a serem pegos seremos nós, não vamos nos reunir, vamos para as nossas casas. Mas não, eles se reuniram e oraram por Pedro. Senhor, abençoa nosso pastor, visita nosso pastor, não deixa nosso pastor morrer como Tiago morreu. Nós precisamos do nosso pastor. Existe uma mensagem de Deus para a tua vida nessa noite, sabe qual é? Você passa por lutas, por provas, por dificuldades, mas ao invés de você desanimar, reúna com os cristãos em oração, busque ao Senhor, buscai ao Senhor e vivei. É na oração, irmãos, que Deus abre as portas, é na oração que Deus nos abençoa, é na oração que Deus faz com que os seus ministros, que são os anjos de Deus, venham nos trazer libertação, para que nós possamos cantar o hino da vitória. Você está padecendo a necessidade? Está enfermo? Está numa prisão? Está passando por um momento difícil? Não abra mão da oração, da tua intimidade com Deus. Não abra mão de dobrar os seus joelhos diante daquele que pode resolver os seus problemas, diante daquele que pode todas as coisas. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa te ouvir. Deus está aqui nessa noite para te ouvir. Clame ao Senhor teu Deus. Aleluia! Irmãos, eu gostaria que alguém, por favor, lesse para mim em Atos capítulo 5, versículo 19. Eu quero dizer para os irmãos que Pedro já era especialista em fugir de prisões. Pedro virou um especialista em fugir de prisões. Atos capítulo 5, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disso. Irmãos, lê o seguinte também: Ide, apressados no templo, e dizei ao povo todas essas palavras. Irmãos, olha bem, aqui no capítulo 5, diz a Bíblia que as autoridades religiosas prenderam os 11 apóstolos, colocaram eles em prisões, e a Bíblia fala que um anjo foi até a prisão, visitou eles, abriu as prisões e falou assim: olha, vocês podem ir embora, vão lá para a igreja, lá para o templo, e fala para todo o povo a respeito de todas as coisas dessa vida. Continua pregando o evangelho, pregando a palavra. Ele era especialista em fugir de prisões, irmãos. A gente vê que pela segunda vez o homem está aqui fugindo de uma prisão. O anjo foi lá libertá-lo. Daqui a pouco a gente vai ver. E não sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que o crente é especialista em fugir de prisão. Sabe o que é prisão? Prisão é aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que não te deixa movimentar, sair, locomover, aquilo que não te deixa em liberdade, se torna a tua prisão. E às vezes a nossa prisão é um desemprego, é uma vida financeira muito ruim. Às vezes a nossa prisão é a vida emocional abalada. Às vezes a nossa prisão é uma prova que a gente não consegue passar por ela. Às vezes a nossa prisão é algo que a gente não consegue resolver. Mas eu tenho um recado de Deus para você:
Você passa por essas prisões porque Deus vai fazer de você um especialista em fugir de prisões. Deus vai fazer isso contigo. Aleluia. Irmão, se for para eu notar, irmãos, quantas lutas eu já passei, quantas provas eu já passei. Já passei por provas, irmãos, como solteiro. E como solteiro, irmãos, Deus me fez livrar de prisões. Quantas vezes, irmãos, eu estava cercado por um bandido. O Senhor abriu os meus olhos e falou assim: está vendo aquele ali? É um cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus com dinheiro, irmão, no bolso, cheio da grana que não era nem minha. Se me roubasse, aí eu teria que pagar ainda a empresa. Eu teria que repor aquilo que não era meu, porque o dinheiro estava sob o meu poder, mas eu tinha que ir na conta lá, na arrecadação. E olha, irmãos, passaram 2 pivetinhos, aí eu olhei assim e falei: rapaz, tem alguma coisa errada assim. E o Espírito Santo falou assim: é bandido, foge, sai desse ônibus. Lá no centro de Ceilândia, olha o ônibus lotado. Quando eu olhei assim para trás, falei: pulei a roleta, catei vale transporte, até as moedas, deixei nem moeda de 5 centavos. Falei: é ruim, hein? Não vou pagar nada. Taquei tudo no bolso, os vale transporte, pulei a roleta e falei: motorista, fui. Desci lá no centro de Ceilândia e eu falei: ó, estou indo embora aí, tu sabe, ó, tem um bandido lá atrás. Ele: é mesmo? Então tá bom, pode deixar que eu seguro aqui. Aí, irmãos, motorista, quando eu cheguei no terminal, ele foi e falou: rapaz, tu escapou de uma, né? Rapaz, de repente, chega eles para mim e fala assim: olha, diga pro cobrador que desceu lá no centro de Ceilândia. Dessa vez ele escapou, mas da próxima não escapa. Não escapa porque da próxima, rapaz, os olhos do Senhor estão sobre nós para nos proteger, para nos guardar. Deus nos torna especialistas em fugir de prisões, em fugir do aluguel, em fugir de uma enfermidade, em fugir de uma luta, de uma prova, de uma decepção. E Jesus Cristo, ele falou isso lá em João capítulo 16. Ele falou assim: no mundo tereis... Vamos trocar um pouquinho, que a gente pode conjecturar, né? No mundo tereis prisões, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você vai escapar dessas prisões aí. Deus vai te abençoar financeiramente, profissionalmente, em todas as áreas da tua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Deus vai mandar um anjo para te livrar dessas prisões. Mas pastor, eu não consigo me desatar. Olha os soldados do meu lado e olha o portão que está na frente e escuta. Diz a Bíblia que os portões estavam trancados. E os portões, quando o anjo foi na prisão, primeira vez, irmãos, que abre um portão automático. O pessoal fala que foi o homem que inventou o portão automático, né? Quem inventou foi Deus, né? Para que você pense. A Bíblia fala bem assim, ó, que o portão abriu sozinho. Portão pesado, que os homens tinham dificuldade em empurrar. Os portões das prisões abriram sozinho. As portas vão se abrir sozinho. Você vai pensar que, o que aconteceu? Não se assusta, é Deus agindo por você. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Crente se tornará especialista em fugir de prisão. Escreve isso na tua agenda. Deus não vai te livrar uma vez, nem duas, nem três. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, Deus vai continuar nos mandando livramento. Você pode até se cansar em passar pelas prisões, mas Deus não vai se cansar em te livrar. Deus não se cansa nem se fadiga. Nosso Deus, Ele vê até mesmo os jovens cansados, afadigados, prostrados, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas como águias. Eles vão estar seguindo um caminho que Deus vai trilhar para eles passarem, porque Deus vai nos livrar. Deus está conosco. Quantos creem que Deus vai nos livrar dessas prisões? E quanto mais difícil, melhor para Deus. Aí que Deus fala: é difícil, é impossível, meu servo. Não tem problema não, deixa comigo que eu resolvo. E é isso que Deus faz. E o interessante é que a igreja continuava orando. Mas o que eu quero chegar e parar por aqui é que o anjo apareceu para Pedro e falou assim: olha, cinge-te, coloque a tua capa, calce as tuas sandálias e vamos sair daqui. Chegou a hora da gente ir. E quando nós observamos aqui, o anjo precisou acordar Pedro. Irmãos, diz a Bíblia que Pedro dormia na prisão. Que coisa! Pedro
dormia na prisão. Pedro estava preso. Deixa eu te falar o contexto aqui. Tiago tinha sido morto. E quando Tiago tinha sido morto horas atrás, morto por Herodes, a espada, ao invés de Pedro ficar agoniado, ficar preocupado, ficar indo, professor, não sei o quê, eita, eu vou morrer, como é que será? A espada, enforcado, será que vai ser apedrejado? Não! Pedro dormia na prisão. Ele estava sossegado, tranquilo. Sabe por quê? Ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus estava velando por ele. Tem um versículo aqui, irmãos, em João, capítulo 21. Lá fala que Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele falou para Pedro o seguinte, que ele ia ficar velho. Eu achei interessante esse versículo aqui. Lê o versículo 18. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas agora, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha, irmãos, que interessante. Ele falou assim, quando você era mais novo, as pessoas você ia para onde você queria e tal, mas quando você for mais velho, minha tradução dizia, as pessoas vão te pegar e levar para um lado e para o outro. A promessa que Deus tinha para Pedro é que ele ia ficar velho. Ele estava numa idade mediana, cerca de uns 40 anos, 40 e poucos anos, não tinha entrado ainda na idade de velhice, na idade mais madura. E ele tinha a convicção de que Tiago tinha morrido, mas que ele ia continuar crescendo na graça, no conhecimento para com o Senhor, ia continuar fazendo a obra de Deus até ele ficar velho. Por isso que ele estava dormindo na prisão. Quantos têm promessa de Deus aqui nessa noite? Aqueles que têm promessa de Deus, não é a promessa do profeta da esquina, da boa vontade do pastor, da boa vontade do pregador, né? Porque tem gente que fica atirando para tudo quanto é banda. Vê que ao invés de pregar uma palavra, né? Igual o irmão Lenildo pregou aqui, igual a palavra de terça-feira para a irmã Laíla, para o nosso pastor José Antônio, palavra genuína, palavra de Deus, fica atirando para tudo quanto é banda. E pior, irmãos, sabe quem é culpado disso? Eu, você. Quando as pessoas falam assim, eu estou vendo aqui uma chave de carro que Deus está dando para alguém fala, glória. Estou vendo Deus, um anjo descendo, irmão, um anjo descendo. Se falar, irmão, Jesus está aqui, pessoal. Quem está aqui mesmo? Jesus, aquele que correu da cruz. Mas se falar que é o anjo que está aqui, estou vendo um querubim descendo, um serafim, irmão, que está inflamado, ele está cheirando a fumaça. Só fala com tanta empolgação, a igreja pega fogo, né? Mas se falar que Jesus isso é idolatria, viu, irmãos? Idolatria. Esses dias atrás a gente estava numa igreja aí, e eu fico só olhando. Eu falei, mas rapaz, como não tem palavra, fica começando a atirar para tudo quanto é banda. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, se você tem promessa que Deus vai salvar a tua família, pode ter certeza, se Deus prometeu, você vai ver teus filhos salvos. Você vai ver o teu esposo na presença de Deus. Você tem promessa que Deus vai abrir as portas para você. Então pode ter certeza que essas portas serão abertas. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Antes de você morrer, se você permanecer na presença de Deus. Tem gente que fala que quem tem promessa de Deus não morre, né? Isso é uma conversa meia verdade. É uma meia verdade. Sabe por quê? Algumas pessoas que tinham promessa de Deus morreram sem que a promessa de Deus se cumprisse na vida delas. Entre elas, Eli. Se a gente for lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a gente vai ver Deus falando algo para ele extraordinário. Deus falando assim, olha, eu queria que você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, permanecessem me servindo no sacerdócio, mas conforme a minha palavra eu disse, longe de mim tal coisa. Você não tem observado meus princípios, meus juízos, teus filhos não têm obedecido a minha palavra, eu vou matar seus 2 filhos, teu sacerdócio não terá continuidade conforme eu falei, porque vocês não cumpriram a minha palavra. Quem é obediente, irmãos, e está na presença de Deus, obedecendo a palavra, mesmo gemendo, mesmo com luta, mesmo com provas, pode ter certeza, as promessas de Deus
vão cumprir na tua vida, mas Deus não tem compromisso com desobediente. Deus não tem compromisso com essas pessoas, mas aqueles que são obedientes à palavra, aqueles que estão com sua vida firmadas na rocha, com esses Deus tem experiência e Deus tem compromisso com essas pessoas, amém? E nós vemos aqui, irmãos, que o anjo, ele vai, antes de livrá-lo, abrir os portões, soltar as correntes, fazer com que um profundo sono caia nos soldados. Os soldados, dormindo, não viram movimento nenhum. Diz a Bíblia que o anjo pegou as suas sandálias, pegou a sua capa, pegou o seu cinto e falou: cinge-te, calça as suas sandálias, coloque as suas capas e segue-me. Vamos sair daqui. E o anjo conduziu Pedro até um local onde ele estava livre daquela prisão. E nós vamos parar aqui, irmãos, falar sobre o cinto, falar um pouco sobre a capa e um pouco sobre as sandálias de Pedro, rapidamente. Capa. O Senhor estava dando a capa de volta para Pedro. Naquela época, quando alguém era preso, o soldado pegava as suas sandálias, pegava a sua capa, pegava o seu cinto e deixava aquele preso sem os seus pertences. Então Pedro, lá na prisão, estava sem a capa. Capa aqui é símbolo de proteção. Capa aqui é símbolo de proteção contra o frio, proteção contra a escuridão, proteção contra alguma coisa que está ameaçando a sua vida. E o soldado pegou a sua capa, tirou a sua proteção. E nós observamos que o anjo do Senhor, ele foi lá no local, seja lá onde é que estava, a gente não sabe. Eles pegavam os pertences dos presos e guardavam em uma sala. Pedro não sabia onde estava, mas o Senhor sabia e mandou o anjo lá pegar. Existem coisas que você não sabe onde está, mas o anjo do Senhor sabe onde está. Não se preocupa quanto a isso. Você não sabe de onde vai vir o escape, se da direita, se da esquerda, se de trás, se da frente, se de cima, se de baixo, mas o escape vai chegar para a tua vida. Não se preocupa, só confia no Senhor. Eu gostaria que os irmãos lessem para nós rapidamente alguns versículos. Lê, por favor, sobre algumas coisas que Deus quer nos livrar. Essa capa que Deus nos dá, nos livra de alguma coisa. Nós encontramos que Deus nos livra da capa da inveja. Lá no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 34. Lê para nós. Outra pessoa lê em Juízes, capítulo 7, versículo 21. Outra pessoa nos lê em Marcos, capítulo 10, versículo 49. Quem achou Gênesis 37 e 34? Amém. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias com seu filho. Irmãos, Deus, Ele quer nos dar essa capa para nos proteger da inveja. Tanta gente tem inveja de você, você não sabe nem por quê. Tem gente que tem um carro melhor que o seu, ganha mais que você. Tem gente, irmãos, que está num patamar superior a você, mas tem inveja de você. Sabe por quê? Tudo que uma pessoa tem não traz segurança, não traz paz. As pessoas, elas às vezes confundem o ter com o ser. Você é filho de Deus, você é uma pessoa que tem a proteção de Deus. José era uma pessoa desse jeito, até os irmãos de José tinham inveja dele. E Deus, irmãos, quer nos proteger desses invejosos que ficam por aí, apontando o dedo para nós, torcendo contra a nossa vida, torcendo contra os nossos sonhos. Deus vai nos proteger desses invejosos, esses invejosos que muitas vezes nos lançam no buraco. Tem pessoas que são assim, irmãos, levantam-se contra nós na empresa, levantam-se contra nós na faculdade, na escola, levantam-se contra nós pessoas próximas a nós, vizinhos. Tem vizinhos que ficam jogando, sabe o que? Lixo pelo muro na nossa casa. Que coisa é essa? Teve uma pessoa que
Pegou uma lavagem, uma vizinha que fez isso. Pegou uma lavagem, detestava o crente, seu vizinho. Pegou um negócio, uma lavagem, e encheu um vaso de lavagem. Quando encheu um vaso, aquela lavagem velha podre, fedida, bateu na porta do seu vizinho e falou: um presente para você. Virou as costas, sorriu e foi para sua casa. Aí o cliente olhou assim, aquele negócio, é muito desfeito. Ô gente, o senhor está vendo isso? Senhor, que coisa é essa? Tenha dó de mim, Senhor. Segura minha língua para eu não xingar essa mulher. Senhor, me segura, senão eu vou ter que falar um desaforo. E o Espírito Santo falou para ele assim: ó, faz o seguinte, vai na floricultura lá, compra um buquê de rosas e entrega para ela. Mas Senhor, o que ela me vai e faz isso? Tá bom, só crente faz isso, né? O crente foi lá, comprou um buquê de flores, bateu na porta da mulher lá, entregou para ela. Ela olhou aquilo lá e ficou: poxa, eu acabei de te entregar um balde de lavagem fedido, porque eu tenho inveja de você, tenho ciúme de você, eu detesto você, você vem me entregar flores. E ele falou: cada um entrega o que tem. Eu tenho isso aí, ó, pode pegar. Não sabe por que as pessoas vivem xingando a gente, vivem maltratando a gente? Porque elas só têm isso. A gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, desses invejosos. Nós temos a proteção de Deus na nossa vida. Você tem a proteção de Deus. Deus está contigo em todo o tempo. E você crê que Deus vai te proteger contra esses invejosos. Deus tem essa proteção para você. Juízes capítulo 7, versículo 21. Lê para nós. Depois Marcos 10 e 49. Vamos apressar aqui. Juízes 7, 21, que fala sobre Acã. Juízes 7, 21. Lê o 6 e 21. Deve ser o 6 e 21. Que fala sobre Acã com sua capa. É o 7 e 21 mesmo. Lê para nós. É Josué, desculpa. Josué. Eu que errei, Caleb, desculpa. É Josué, não é Juízes. Josué 7 e 21. Está bem pertinho, é só botar um livro. Isso. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeiros, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo delas. Irmãos, nós encontramos aqui com Acã a capa da desobediência. Por quê? Porque Deus tinha falado o seguinte: olha, vocês vão invadir Jericó. Não é para vocês pegarem o ouro de Jericó, não é para vocês pegarem os tesouros de Jericó, as vestimentas de Jericó. Tudo que existe em Jericó, irmãos, resumindo, é o dízimo. É para entregar para os sacerdotes, é para entregar para os pastores. Tudo que vocês verem lá em Jericó é o dízimo. O que queria dizer com isso, irmãos? A cidade de Jericó era uma cidade bastante rica. A primeira cidade que os israelitas iam invadir, tudo que eles achassem de precioso, eles tinham que pegar os pertences e era o dízimo. A partir da segunda cidade que eles conquistassem, os soldados, a população, os judeus iam repartir os despojos. Mas a cidade de Jericó, Deus falou: o dízimo é meu, tudo é consagrado, quem tocar vai ser anátema. Aí vai lá, irmãos, Acã, e vê lá uma cunha, vê lá uma capa babilônica, e vê lá um punhado de ouro, umas barras de ouro, e pega para si. E aí, infelizmente, aquele homem serviu de anátema, de maldição para o povo de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que a capa que Deus nos dá, Ele nos protege da desobediência. Deus quer colocar uma capa em você, para você ser obediente. Deus quer colocar essa capa em mim, para que eu venha ser obediente. Tem tantas pessoas, irmãos, com a capa de Acã, a capa da desobediência.
Ele está, irmãos, achando que vai se dar bem porque ele tem um bom emprego, porque tem um bom salário, porque tem uma boa empresa, porque tem um bom status, porque pertence à classe alta, porque ele tem grandes influências. Mas eu gostaria de falar uma novidade para você: não existe bênção para o desobediente. Não existe. Ele pode ter o melhor dessa terra, mas se for desobediente, não tem graça de Deus, não tem bênção de Deus, não tem a paz de Deus, não tem o melhor de Deus. Pode ter tudo nesse mundo, mas vai ser um miserável, vai ser o pior de todos os pecadores. Os irmãos se lembram daquele homem que ouviu uma voz? O próprio Jesus falou que naquela noite ele ia ouvir uma voz, e a voz dizia assim: louco, o que tens preparado? Para quem será? Porque você vai morrer hoje. O Senhor falou, ele ia morrer naquela noite, hoje vai morrer um louco, que ajuntou para si tesouros, ajuntou para si tantas coisas, mas é um desobediente, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, é um louco. Mas Deus quer nos dar uma capa, uma proteção contra a desobediência. Deus quer fazer isso com você, comigo. Deus quer nos fazer mais obedientes a Ele, mais obedientes à palavra. E tem gente se tornando anátema, irmãos, por causa de coisas que agradam os olhos, por causa da concupiscência da carne, por causa de coisas que o mundo está atraindo ele, bem para fora, bem para longe de Deus. Mas nessa noite Deus vai colocar uma capa em nós, que vai nos proteger da desobediência. Deus vai nos fazer submissos mais e mais à sua palavra. Lê para nós, irmãos, outra capa. Marcos capítulo 10, versículo 49. Depois você lê em casa, porque eu não tenho mais tempo. Fala sobre a capa da cegueira espiritual. Bartimeu, um cego, ele estava clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor foi lá e falou para que ele pudesse chegar mais perto. Ele lançou de si a capa da cegueira, a capa da miséria, a capa da escuridão espiritual, e ele foi ter com Jesus. Tem gente, irmãos, que é cego para as coisas de Deus. Não é cego de forma física, mas é cego de forma espiritual. Não enxerga as coisas de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante, fala que o homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual, não de forma carnal. E aquele homem que é espiritual, ele não é discernido por ninguém. Ninguém consegue, um carnal não consegue discernir um homem espiritual. As pessoas não conseguem, irmãos, perceber o incrédulo lá fora, o que é cego espiritualmente. Até crentes que são cegos espiritualmente não conseguem entender porque você larga os seus afazeres num culto de doutrina. Você larga tudo em casa, louça por lavar, roupa por lavar, larga um monte de coisa que você poderia fazer, até mesmo estar descansando para no outro dia trabalhar. E você vem ouvir a palavra, eles não conseguem entender isso, mas você consegue. Você não veio nessa noite ouvir o pastor Nilson, você veio ouvir a palavra de Deus no teu coração. Você veio alimentar-se com o pão espiritual, o pão da vida, que é a palavra de Deus, e você discerne essas coisas. Eles não sabem por quê. Você passa por lutas, por provas, por momentos difíceis. Você muitas vezes não é compreendido nem pelos de casa. Eles não sabem por que você permanece na casa de Deus, presente na palavra de Deus. Eles não sabem, eles não entendem, né, Marcos? Eles não conseguem entender. O homem passa a tarde toda estudando, aí pega o ônibus ao invés de ir para casa, descansar, vem para a igreja ouvir um culto de doutrina. Não consegue, né, Esther? Não consegue entender isso, porque passa o dia todo trabalhando e vem para a casa de Deus. É porque ele está falando como o salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor em todos os dias da minha vida, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. O Senhor faz isso contigo. O homem espiritual entende essas coisas, é por isso que ele tem opção pelas coisas de Deus. Aleluia! Mas a Bíblia ainda fala sobre outra proteção que Deus quer nos dar: a proteção contra a lascívia, a proteção contra o adultério,
Lá em Gênesis capítulo 39, fala sobre isso, que aquela esposa de Potifar estava com a capa da sedução e lançou em José. O que José fez? Ele deu uma desviada, viu uma janela e fala: opa, janela, para que te quero? Deu um pulo na janela e ó, escapou. O diabo, irmãos, está colocando essa capa da sedução em muitos adolescentes, em muitos jovens, viu? A capa da lascívia, mas a proteção de Deus está sobre os teus olhos. Lá em Jó capítulo 30, fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma virgem? Jó casado, para que ficar colocando o olho em mulher do próximo? Em mulher que não pertence a ele? Para quê? E às vezes a gente fica condenando muito as pessoas que adulteram, mas Jesus Cristo lá no capítulo 5 de Mateus, ele fala o seguinte, que não é somente quem adultera, é aquele que olhar para uma mulher e no seu coração imaginar, ficar pensando alguma coisa, se alimentando de alguma coisa, aqueles pensamentos férteis, que voa, vai até a lua e volta, né? Ele já cometeu adultério no seu coração. A gente tem que trabalhar contra essas coisas em nós, dominar nossos pensamentos. Quem domina os pensamentos, domina as palavras, domina as atitudes, domina as ações e domina as consequências que virão também. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus quer nos dar essa capa, mas o anjo do Senhor falou: cinge-te também, se cinge. O que era um cinto? Irmãos, antigamente os homens, eles se vestiam e as vestimentas eram vestido, né? Era um vestido. Aí se fosse para correr e se não tivesse cinto, aí ele ia ficar todo embaraçado, né? Até hoje aí, lá no Ocidente, os homens, né, muitos deles se vestem com vestido, né? E aí eles colocam o cinto dá mais agilidade, tira o embaraço, dá mais agilidade para que ele possa estar caminhando, correndo. Então, o anjo falou para Pedro: cinge-te. Se nós formos olhar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala assim que o bom soldado não se embaraça com coisas dessa vida. Tem crentes, irmãos, que não está em pecado, mas está embaraçado. Embaraçado com suas próprias vestes, embaraçados com coisas dessa vida, embaraçados com coisas supérfluas, coisas que não têm valor. E olha, o embaraço não é pecado, mas leva ao pecado. O embaraço às vezes não é pecado, mas te impede de avançar. O embaraço muitas vezes não te faz ali prender-se ao pecado, mas te trava, te paralisa. E muitos crentes estão desse jeito, irmãos, embaraçados com telhas de aranha, embaraçados com coisas supérfluas. Tem gente, irmãos, que se embaraça com a bênção que Deus lhe dá. Já pensou? Crente se embaraçando com as bênçãos que Deus lhe dá. Deus, irmãos, dá para ele um bom carro, ele fica embaraçado com o carro. Não está chovendo, eu vou ir para a igreja hoje, está chovendo, você já tem o carro dois. Não vou fazer isso não. Tem crente que se embaraça. Deus dá um filho abençoado, passa 15 anos pedindo um filho. Eu para a igreja mesmo porque tem um vento lá fora. Até eu chegar no carro, só abrir a porta e atravessar para entrar. Pode passar o vento e meu filho ficar resfriado. Eita, que coisa, né? Eu lembro da minha esposa, irmãos, que pegaram o carrinho de gêmeos e os Silas, né? Que ficavam os gêmeos, né? O Max e a Esther, dentro do carrinho, e o Silas ainda subia em cima. Por isso que ela era magrinha nessa época. Aí ela pegava lá, irmãos, esse carrinho, aí ficava empurrando até ir para a igreja, lá na 14, voltava, chegava na igreja, aí o menino levantava, ficava engatilhando, aí ela tinha que ir lá, gastava mais caloria dentro da igreja do que em casa, que os meninos ficavam engatilhando, não tem nada não. Oi, tá aqui, pega esse menino, espera aí, meu filho. Estava com aquela cara de boi sonso, o menino atrapalhando tudo, mas estava lá, dentro de 3, né? Quando conseguia dominar os dois, os filhos que tinham 4 anos de idade, já começava a conversar, arrumava, né? Sempre desse jeito, mas estava sempre na presença de Deus. Nós não podemos nos embaraçar com coisas dessa vida. As bênçãos que Deus nos dá não podem ser motivos para que nós possamos nos paralisar, parar. Deus nos dá um emprego,
Aí a gente, não, para eu trabalhar amanhã, eu tenho que dormir pelo menos 8 horas. Eu tenho que assistir pelo menos 2 filmes na Netflix para ficar relaxado. Tem tempo de ir para a igreja? Não, pastor. Senão vai quebrar o clima, quebrar tudo isso. Embaraçado. Não, pastor, se eu perder um capítulo na novela, eu me desestruturo daqui. Aí como é que eu vou? Vai quebrar o clima de assistir. Pastor, tem uma série que está passando. Não, você acredita que tem crente que tem coragem de falar isso para o pastor? A gente tem que ouvir, né, irmão? Não, pastor, tem uma série que está passando aí que enquanto eu não terminar ela, pastor, embaraçado. Embaraçado. Que isso pode voltar e tem que ficar embaraçado aí no tempo de aranha ali, ó. Ficar, né? Aqui pode pegar isso, irmão, ou não? Embaraçado, irmão, não está em pecado. Mas vive aí, irmãos, vestindo uma roupinha até aqui fazendo os outros pecar. Mas eu nunca adulterei, mas está fazendo os outros pecar, está no mesmo pecado. Porque aquilo que é bonito é para se mostrar. Fogo dele, né, irmão? Manda fogo, e fogo no céu, para queimar mesmo, até o tutano. Irmãos, e é desse jeito, temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós não cometemos pecado, mas fazemos os outros pecarem. Mulher está com raiva do marido e fala, hoje ele vai comer na minha mão. Hoje ele não entra no quarto, está embaraçado. Toma cuidado, irmãos. Nós vamos estar aqui encerrando aqui, mas não vamos embaraçar com coisas dessa vida. Estava Neemias, lá em Neemias 6:3, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Alguém falou, para um pouquinho, tem um pessoal querendo conversar contigo aí, moço. Para aí. Ele falou, olha, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, moço. Como é que eu vou parar essa grande obra aqui? Bom, você foi chamado para uma grande obra, você não pode parar, não pode embaraçar, aleluia. E Paulo, ele diz que o bom soldado não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Antes dos israelitas fugirem lá do Egito, na época da morte dos primogênitos, eles tinham que se cingir. Para quê? Para dar mais agilidade, para eles fugirem com mais rapidez lá do Egito. Vamos nos cingir, nos livrar desses embaraços todinhos, porque nós vamos parar só no céu, onde será o nosso descanso, só no trono da graça, aleluia. Mas para terminar, fecha a Bíblia para os irmãos pensar que eu estou terminando. O Senhor ainda falou de outra coisa. O Senhor falou sobre sandálias. Calce as sandálias. Deus ainda falou, olha, não deixa o coitado sair de lá da prisão sem sandália, coitado, vai. Sai aí. Um dia eu peguei e resolvi passar, atravessar minha rua, porque eu estava com pressa, não calcei a sandália, sei lá o que eu ia fazer. Eu pisei numa pedrinha, pedrinha infeliz. Me machuquei, que a mão foi lá na alma. Eu falei, ui, essa doeu, né? Sandália. Falou assim, calça-te. É para você se calçar. E o anjo não podia, irmão, falar assim, ó, saia logo antes que os soldados acordem. Não é, irmão? Eu quero lá capa, coisa nenhuma. Quero lá cinto, moça. Eu quero lá sandália. Eu quero liberdade, larga de besteira, gente, né? Não, mas ele foi obedecer. Ele colocou a capa, se cingiu e foi lá e se calçou. É besteira? É besteira que tem um significado para nós. A gente acha que é besteira, mas não é. E o anjo falou assim, olha, pode calçar, calça a sandália. Lê lá para nós, irmãos, por favor. Em Efésios capítulo 6 e 15. Efésios 6 e 15 e Romanos 10 e 15. Irmãos, o anjo foi lá naquele quarto onde estava escondido, sei lá em que quarto era, onde era, se era perto da prisão ou não. Foi lá no quarto e pegou as sandálias, não pegou a sandália de João, pegou a sandália de Pedro. Não pegou a sandália de Tiago, que tinha sido morto à espada, mas pegou a de Pedro. Não pegou uma numeração diferente, não pegou uma mais bonita nem uma mais feia, mas pegou a de Pedro. Porque o anjo falou assim, não, eu vou pegar uma sandália mais bonita, mais no esquema aqui, mais ajeitada, mas pegou a sandália de Pedro. Falou assim, ó, calça, a mesma numeração, a mesma forma do pezinho dele, né? O mesmo, se era 44, era 44, não era 42, se era 40, era 40, não era 39, não era 39,5, mas era o mesmo calçado. Lê para nós aí, por favor. E
calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Sandália, irmãos, é símbolo de novo caminho. Novo caminho que Deus nos dá. O Evangelho que nós calçamos é uma forma de vida, uma forma de você falar diferente, um novo viver, um novo pensar, um novo falar, um novo proceder, uma nova ação. Até as omissões são diferentes. As sandálias são importantes para você. Romanos capítulo 10 e 15, quem achou? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E não somente daqueles que anunciam coisas boas, mas daqueles que anunciam e ao mesmo tempo mostram com seus atos, com suas palavras, com suas atitudes, demonstram. Porque as palavras você faz com que as pessoas ouçam. As palavras nem sempre influenciam as pessoas, mas o exemplo arrasta multidões. Você tem que calçar o Evangelho, se vestir com o Evangelho, viver o Evangelho, falar o Evangelho. Você tem que fazer tudo conforme o Evangelho. Quando você calça o Evangelho, calçar, não falar somente do Evangelho, é calçar, vestir essa roupagem nova, essa roupagem do amor, da bondade, da benignidade, da fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Essa vestimenta do Evangelho, você tem que andar calçado com ela, e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão por todos os dias da sua vida. Aleluia! O Senhor estava falando para Pedro de outra forma: olha, calça as sandálias, porque você vai sair daqui e vai continuar proclamando o Evangelho, praticando o Evangelho, demonstrando o Evangelho, seguindo o Evangelho, vai continuar imitando a Cristo nos seus sentimentos, nas suas palavras, nas suas ações. Então saia da prisão, você vai sair com a capa, com a proteção contra a inveja, com a proteção contra a desobediência, contra aquilo que o mundo está querendo te atrair. Você vai continuar com essa capa, mas pega teu cinto também e não fique embaraçado. Você foi preso hoje, mas amanhã você vai continuar pregando o Evangelho. Você foi preso hoje pela segunda vez, mas pode vir mais prisões lá na frente. Mas cinge-te, não se embaraça por causa da prisão, por causa de momentos difíceis na sua vida. Continua praticando o Evangelho, pregando o Evangelho. E concluindo, Deus, Ele te dá uma capa. Você está protegido. Você está com a presença de Deus na sua vida. Deus é contigo. Essas coisas, né? Não existe maldição contra os servos de Deus. Não existe maldição contra quem é ungido. Se você vai para a prisão, se você está padecendo uma enfermidade, passando por momentos difíceis, não se preocupe. Existe uma capa que é exclusiva para você. Deus vai te proteger, vai te livrar. Deus vai estar contigo. Não se embaraça, coloca o cinto. O que é que tem te embaraçado nessa vida? O que é? O que será que está te atraindo tanto nessa vida, que está te embaraçando, que está te atraindo mais do que os céus, do que as coisas que Deus está prometendo para você? As sandálias. O que está te impedindo de calçar essas sandálias? Sendo que Jesus é o tesouro maior. Deus nos falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que é comerciante de pedras. Ele comercializa pérolas preciosas. Ele tinha tantas pérolas, mas um dia ele estava passando na vitrine e viu: isso, aquela pérola, rapaz, vale mais do que todas as minhas juntas. Ele vendeu todas aquelas pérolas para comprar aquela única pérola que ele viu. Essa pérola é Jesus. A gente vende tudo, deixa o mundo, as concupiscências, nossas vontades, nosso eu, deixa tudo aquilo que nos atrai por causa de uma pérola só. Sabe qual é? Essa pérola é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que cobre tudo isso. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelos teus servos que ouviram a tua palavra. Continua abençoando, fortalecendo a cada um de nós, enchendo-nos com tua graça. Meu Deus,